Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Hoje estamos ao vivo para falar das escolhas dos brasileiros no primeiro turno das eleições que dão nova forma política ao país. O que podemos esperar dos governadores, deputados e senadores eleitos e das disputas que vão ser decididas só no segundo turno. Para avaliar o novo cenário político, estão aqui com a gente a socióloga Débora Messenberg, professora da Universidade de Brasília, e o cientista político e consultor de relações governamentais, Leandro Gabiati, argentino, radicado em Brasília. Mas antes de começar a nossa conversa, a jornalista Graciele Bittencourt vai mostrar a dança das bancadas no Senado e na Câmara dos Deputados. Maranhão, a eleição do último domingo mexeu bastante com a composição do Congresso Nacional. No Senado, das 54 vagas em disputa, 46 serão ocupadas por novos nomes. Só para citar alguns exemplos, o PT tinha 9 senadores e a partir do ano que vem terá 6. O MDB, que tinha 18, passará a ter 12. O número de senadores do PSDB caiu de 12 para 8. E o PSL, que não tinha cadeira na casa, elegeu 4 representantes. Na Câmara, menos da metade dos deputados conseguiu se reeleger. As maiores bancadas serão as do PT de Fernando Haddad, com 56 deputados, e do PSL de Jair Bolsonaro, com 52. O MDB, que durante os últimos anos foi a maior bancada da casa, perdeu espaço. Em 2014, tinha 65 deputados. A partir de janeiro, terá 34. No total, 30 legendas terão representação na Câmara, Maranhão. E eu gostaria de saber como os nossos entrevistados avaliam essa alta taxa de renovação no Congresso Nacional e como isso vai impactar na atuação do novo presidente da República. Graciele, nós vamos começar por partes. Débora, a primeira questão é como é que essa nova configuração do Congresso vai impactar nesse processo que a gente está vivendo? Eu acho que, na verdade, a configuração do Congresso Nacional hoje, a partir depois das eleições, de domingo, eles demonstram, na verdade, um ganho, uma onda conservadora, que veio, já vem crescendo no país nos últimos anos e que se refletiram agora, se refletiu claramente nas urnas, Eu acho que nós estamos vivendo um dos períodos mais complexos da recente democracia brasileira, em que, na verdade, nós estamos discutindo um projeto, de fato, de qual democracia nós queremos. Eu acredito que, de uma certa forma, a mídia e o senso comum trabalham essas eleições como se estivéssemos disputando apenas com polos opostos, uma extrema-direita com uma extrema-esquerda. E eu acredito que não seja essa a questão central dessas eleições. Eu acho que o mais preocupante e o mais dramático do que nós estamos assistindo hoje são projetos de democracia diferenciados. Então, eu acho que é isso que esta onda conservadora que se reflete no Congresso Nacional, ela demonstra exatamente não apenas uma polarização, mas projetos democráticos diferentes. Leandro, você concorda com esse raciocínio da Débora? Concordo, tem uma lógica que tem a ver um pouco com uma situação complexa, justamente do nosso sistema democrático, do nosso sistema político, que de alguma forma não consegue dar as respostas que a sociedade espera. Ou seja, isso aí tem a ver um pouco também, não só com a situação brasileira, mas com uma situação mundial relativa a novas formas de produzir, novas formas de nos comunicar, novas formas de nos relacionar. Há uma nova realidade entre nós, mas o Estado, que tem uma matriz do século XX, ainda não tem essa dinâmica e agilidade para seguir a realidade. Não tendo respostas, a sociedade às vezes procura soluções simples que lhes são oferecidas. Olha, que projetos, quando você diz que são discussões sobre dois projetos distintos, eu vou fazer uma referência rápida. Um pouco antes do dia da votação, o Datafolha fez uma pesquisa e apareceram manifestações de que o brasileiro estava triste, inseguro, mas também havia um posicionamento muito firme em defesa da democracia, como nunca se teve antes. Quando você fala desses dois projetos e a distinção entre eles, o que exatamente que você nos diz?
É porque, na verdade, essa pesquisa, inclusive, ela demonstrou que 66%, se eu não me engano, dos brasileiros afirmam que a democracia é o melhor sistema político. Mas a discussão central é que, muitas vezes, o senso comum e muitos analistas políticos também resumem a democracia a uma série de procedimentos, né? E a democracia, na verdade, ela envolve princípios, ela envolve valores, ela envolve práticas. Quando eu digo que são projetos diferenciados, é porque, de fato, nós estamos vivenciando no país, dentro dessa ordem conservadora e dessa onda conservadora, elementos que questionam princípios fundamentais da democracia. A liberdade, a igualdade, a defesa das minorias, o espaço, né? Ou seja, tem o Tocqueville como um autor fundamental na discussão da democracia. Ele diz que a tirania da maioria é o maior perigo da democracia. Então, ou seja, para que a gente possa considerar que um sistema seja de fato democrático, há que haver o respeito em relação ao diferente. E nós vemos, efetivamente, nessa onda conservadora do país nos últimos anos, um questionamento de direitos básicos, que foi de uma conquista muito difícil e longa do mundo ocidental. Então, dizer que direitos humanos, por exemplo, é para humanos direitos, é uma discussão absolutamente antiga frente à ideia de que direitos humanos é algo estendido para toda a sociedade. Dizer que devemos voltar a uma lógica de armamento, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente, é você voltar ao Estado antes do Estado moderno, né? Ou seja, de que o Estado moderno tem o monopólio do controle da violência. Não dá para pensarmos na defesa agora pessoal. Então, são direitos e princípios básicos para uma lógica democrática e que nós estamos assistindo nas ruas o questionamento disso. Então, quando eu digo projetos diferenciados, é porque é dramático o que a gente está vivenciando. Agora, aproveitando isso que a Débora nos diz, Leandro, você é um argentino que vive no Brasil há quase 15 anos, há um pouco mais de 15 anos. Quando você vê essa composição nova do Congresso, que tem um perfil bastante conservador e muito ampliado em termos de representação partidária, qualquer que seja o governo vai ter muito trabalho para conversar e para fazer aprovar os seus projetos, não? Claro. Na verdade, a gente tem que observar o seguinte: há um grupo de partidos de centro, que por isso chama o famoso centrão, que sempre se comportou de forma pragmática diante de qualquer governo, seja de teor liberal, de teor progressista, socialista. Eles estão sempre, né, no barquinho vencedor, no barquinho do governo. A questão há um processo de aumento do conservadorismo nas bancadas. As maiores bancadas agora serão a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia. Então, pela lógica, há uma convergência de pautas entre o candidato Bolsonaro, que disputa o segundo turno, e esse grupo de partidos do Centrão. Eu imagino, vamos pensar a hipótese de Haddad ser presidente, certamente haveria uma negociação e uma possibilidade de compor alguma maioria mínima para aprovar projetos e, eventualmente, emendas constitucionais. Mas essa composição muito mais conservadora que hoje tem esse Congresso a partir de 2019 facilitaria, ou seja, o candidato Bolsonaro teria a vida muito mais simplificada, porque teria uma maioria de praticamente 350 a quase 400 deputados no Congresso. Olha, a gente vai ver agora a posição do professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza. Para ele, o eleitor buscou novidade no primeiro turno. Vamos acompanhar. Eu acredito que o elemento mais surpreendente dessa eleição é o fato de que algumas figuras que nos últimos 20 anos, mais ou menos, monopolizaram o debate político nacional, não conseguiram mandato. De outro lado, é bastante interessante entender também que o povo costuma atender e demonstrar aquilo que deseja. E o desejo hoje é pela busca de um tipo de novidade, né? Essa novidade tem se manifestado com a supremacia de Bolsonaro ante o restante dos candidatos e com o crescimento e fragmentação partidária que nós vemos no Congresso. Débora, essa novidade, ela está pautada por alguma estrutura de pensamento que vá além da emoção, ou a gente está vivendo um período de nervos à flor da pele que faz com que as pessoas tomem atitudes mais radicais? Eu acho que, na verdade, a gente tem que
pensar um pouco nos dados do país, né? Nós estamos numa crise econômica grave, temos 13 milhões de desempregados, 40% da mão de obra ocupada está na informalidade, nós temos índices de barbárie em termos de violência urbana, né? O IPEA tem um estudo que diz que na última década cai um Boeing em termos de mortes diárias, mais de 150 pessoas, se a gente for pegar o total, né, de mortos por homicídios no Brasil na última década, é mais ou menos esse parâmetro. Então, a gente vive numa sociedade muito violenta, com uma crise econômica bastante pesada e forte, e, ao mesmo tempo, somos a nona economia mundial, mas distribuímos muito pouco. Né, temos uma desigualdade social muito forte. Isso já é um potencial e é real de conflito gigantesco dentro da sociedade. Você acha que isso foi decisivo para o posicionamento da sociedade? Vem sendo, na verdade, a direita assumiu o discurso da novidade para a política brasileira, né? Que em muito tempo, né, a esquerda, que tinha essa conotação do novo e do diferente, a direita, e não só no Brasil, mas no mundo, assumiu a novidade, ou seja, eles estão propondo o diferente. E num quadro, né, de total descrédito das instituições políticas, que mais uma vez não é só no Brasil, é no mundo de uma forma geral, né? O professor Leandro comenta, né, na verdade, esse descompasso. Nós temos uma divisão ainda em uma formatação política muito antiga, né, que não atende os anseios da população, né, essa tripartite de poderes, né, e mesmo a ação do legislativo muito distanciada da população. Isso gera uma insatisfação que é mundial, né? E aí também nós estamos assistindo agora formas diferenciadas de fazer política e de se comunicar, que por um lado poderia trazer o WhatsApp, por exemplo, uma certa democratização da informação. O que nós estamos assistindo é o lado oposto, ou seja, a explosão de fake news, que na verdade desinforma mais do que informa o eleitorado. Leandro, aproveitando isso que a Débora está dizendo, a internet, o acesso a esse tipo de informação rápida teve um papel também muito diferenciado nessa eleição, não é isso? Essa eleição veio para quebrar muitos paradigmas da ciência política e daqueles próprios que fazem política partidária eleitoral. A regra básica dizia que se alguém tem chances de ser eleito, tem que ter tempo considerável de propaganda partidária. A gente acabou de ver que, tendo uma boa manipulação das redes sociais, principalmente o WhatsApp, que é a ferramenta que mais se usa hoje, há como vencer esse poderio que a televisão tem. Então, temos que reformular todas as nossas teorias sobre campanhas eleitorais e o novo papel que as redes sociais terão daqui em diante. Foi uma eleição em que o marketing político pesou menos do que a estratégia de comunicação. Totalmente, com certeza. Muitos marquetineiros quebrando a cabeça, certamente, e tentando pensar esse mundo novo, né, que a gente comentava aqui, e como é que a política partidária vai ter que se inserir e se comunicar daqui em diante. A campanha partidária do partido, do PSDB, que teve o maior tempo na televisão e achava que iria, de fato, virar o jogo, ou pelo menos ter... Usando o tempo de televisão, não refletiu. Não funcionou. Mas eu acho que, mais uma vez, é importante a gente parar para pensar que esse instrumento do WhatsApp, nas eleições, em particular brasileiras, eles precisa ser repensado enquanto mecanismo. Né? Enfim, há informações de que a campanha do Bolsonaro, ela lança 1000 mensagens diárias e sem controle algum, e isso tem gerado, na realidade, na prática, ações de ódio de ambos os lados. Né? Olha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já! O Diálogo Brasil está de volta com a nossa conversa sobre as forças políticas que saem das urnas nessa eleição. Vamos abrir este bloco com a análise do cientista político Thiago Vidal, da consultoria Prospectiva. A eleição desse ano, de primeiro turno, ela mostrou que o brasileiro, pelo menos até aqui, votou com o coração. A maioria dos deputados que foram eleitos refletiram a insatisfação que se verificou também no pleito presidencial, e é uma perspectiva que deve ser carregada para o segundo turno, na qual a vantagem bastante expressiva do deputado Jair Bolsonaro para a presidência da República deve favorecer a migração de alguns partidos que poderiam, no primeiro momento, migrar para o Fernando Haddad. Essa perspectiva de boa coligação no segundo turno deve mudar também o eixo a partir de 2019, caso Jair Bolsonaro seja eleito. Um Congresso que, embora não seja
tão diferente assim dos governos anteriores, dos congressos anteriores. É um congresso que também reflete essa mudança de paradigma que a gente está começando a vivenciar no Brasil. Leandro, o Thiago diz aí que o brasileiro votou com o coração nesse primeiro turno. Não votou com a memória, não votou com o pensamento, não refletiu sobre o seu voto? Bom, quando você tem um eleitorado em que as faixas etárias maiores que votam são relativamente jovens, não há uma memória do passado brasileiro. E surpreende também muito como a memória é apagada no Brasil. Eu me surpreendo, desculpe um depoimento, a memória de Vargas, por exemplo, uma figura questionável politicamente, certamente, mas o Vargas não faz parte, totalmente esquecido. O processo ditatorial também, em 64, ainda se questiona e tenta se fazer uma revisão do que foi, se foi ditadura, se foi golpe, se foi um processo institucional, cívico. Então, de uma forma diferente do que na Argentina, o Brasil não tratou essas questões com lamentavelmente, o Brasil não discutiu, não superou e justamente a questão das liberdades, do respeito à liberdade individual, desse liberalismo muito mais enraizado na sociedade. A gente vê que aqui no Brasil há certa dificuldade em assimilar esse tipo de questão. Tem a ver, certamente, como a professora falava, a professora Débora, sobre esse processo de esquecimento. Débora, agora, quando a gente olha o mapa com o resultado da eleição, a gente percebe que um pedaço significativo do Brasil votou nas propostas do Bolsonaro e os votos do Fernando Haddad se concentraram mais ao Nordeste. Essa perspectiva e essa percepção acirra aquela percepção de divisão de país, quer dizer, com um reforço aí de posicionamentos mais preconceituosos em relação aos nordestinos, por exemplo? Eu tenho certeza que esse tipo de discurso preconceituoso, já vem, inclusive, de eleições anteriores, né, principalmente do Centro-Sul, em relação ao eleitorado, né, particularmente do Lula, né, no Nordeste, que é extremamente forte, né. Mas é importante também salientar que esse eleitorado se mantém, mais uma vez, na discussão da desigualdade do país, né. É indiscutível as ações do Partido dos Trabalhadores nos últimos governos em relação à melhoria da qualidade de vida de uma boa parcela da população e justamente a população mais pobre. Então, esse reconhecimento claramente está expresso nas urnas, inclusive pela transferência de votos do Lula para o Haddad, né, que é, de fato, um fenômeno que está relacionado não só ao carisma, claro, do Lula, mas, de fato, também em relação à melhoria da qualidade de vida da parcela mais pobre da população brasileira, que reconhece isso nas urnas, né? Agora, Leandro, se é verdade que há esse aspecto, na sua opinião, em alguma medida não faltou uma autocrítica do Partido dos Trabalhadores no que diz respeito aos erros que foram cometidos durante a sua gestão? De um ponto de vista objetivo, é claro que faltou. Entendo que todo mundo cobra do PT uma postura de autocrítica, um processo, né, de discussão interna e até uma postura externa, algum tipo de declaração, de documento. Mas quando a gente está na política partidária, o pragmatismo se faz muito presente. Então, na interpretação de certos líderes políticos, fazer um meia-culpa é dar um passo atrás, é enfraquecer a estrutura partidária e dar espaço a outro tipo de críticas que podem ser piores. Então, o que impera na política partidária, a gente gostando ou não, é o pragmatismo político. Agora, então, de alguma forma, isso custou caro ao PT? Custou muito caro. Não, custou muito caro, não só ao PT, custou caro ao PSDB, custou caro ao PMDB, ou seja, aqueles partidos tradicionais que vêm governando desde a redemocratização até aqui, e justamente o que a gente vê, a sociedade, o eleitor, se indispõe com esses partidos tradicionais e escolhe aquela figura que tem um discurso de antissistema, de renovador, de novo. Mais populista. Mais populista, com um viés mais populista, até, lamentavelmente, até um viés autoritário em algumas questões. Então, lamentavelmente, os partidos liberais ou com base liberal falharam em governar, falharam em fazer autocrítica, falharam em se renovar, e então surge esse espaço automaticamente, né, com uma figura. Agora, além desse aspecto, há também a novidade de que essa eleição aposentou muitos políticos que estavam há muitos anos exercendo
cargos públicos e exercendo o poder nas suas regiões e aqui no Congresso Nacional, não é isso? Isso é muito interessante, né? Inclusive porque essas lideranças se mantiveram e acreditavam, na verdade, na reeleição, né? E aí essa perspectiva de que seria possível, né, pelo pragmatismo ou pela reorganização partidária ou a força dos partidos pelos estados, muitos desses caciques, como Jucá, como Eunício Oliveira, né, vários, Requião, vários caíram, exatamente, Sarney, né, ou seja, uma série de caciques que se mantiveram durante muito tempo na política brasileira e também porque garantiam, né, suas eleições nas suas bancadas estaduais ou na própria organização do partido em relação aos estados, não conseguiram, ou seja, há uma necessidade da população, acho que há um anseio muito grande de modificação. O problema é que não necessariamente a mudança ela traz para a positividade, a mudança também pode trazer retrocesso. Ela reflete um pouco esse pensamento. Mas o que eu sinto é que há na população brasileira um anseio de não só destituir, né, da política, não só os caciques ou as lideranças mais reconhecidas, né, no sentido de uma renovação e uma pouca reflexão acerca de quem são esses novos personagens. A renovação, por si só, ela não garante melhorias na política nacional, né, e nem no Congresso, efetivamente. O que a gente precisa, na verdade, o que eu acho que não houve uma discussão, e aí não houve uma discussão, inclusive até não foi proposta, porque hoje, em relação aos programas, pouco se sabe, pouco se discutiu nessa campanha política os programas. Quais são os programas dos candidatos? Né? Na verdade, a própria propaganda eleitoral foi nesse debate PT, anti-PT, ou então questões mais gerais de conservadorismo moral ou não. O tempo já era curto, se gastou tempo discutindo essa radicalização. Aprofundado. Qual é a perspectiva desses partidos para o país, na crise que nós estamos? Agora, por falar nisso, Leandro, você acha que a questão da corrupção e o peso que teve a Lava Jato com suas várias ações ao longo desses últimos anos foi decisivo também para impactar nessa renovação do Congresso? Foi fundamental, foi estratégica. O papel que teve, desenvolveu o papel judiciário, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, juízes federais como Sérgio Moro. Tem uma questão, às vezes, na posição que eles ocupam, existe a vontade de tutelar a democracia, a intenção de que é positivo, talvez, e trará efeitos positivos. Essa tutela, se a sociedade não consegue resolver e não consegue fazer uma boa eleição, nós temos como, de alguma forma, fazendo movimentos, guiar a sociedade. O resultado está evidente. A Manipulite, na Itália, teve o seu Berlusconi, e eu entendo que, lamentavelmente, essa Lava Jato nos está levando para um caminho muito parecido. Ou seja, a corrupção continuará, porque a corrupção é estrutural, e ainda dá a possibilidade do surgimento de discursos, né, mais simplistas. A política é fácil de resolver, eu vou fazer aqui, vou fazer ali, sendo que a realidade é muito mais complexa. Resolver com fórmulas que às vezes não atacam, de fato, questões como segurança, educação, que a gente está vendo todo dia, é isso que você falava, não foram discutidos ao longo da campanha, né, Débora? Não, e não, enfim, não estão claras quais são as propostas, né, dos governos, na verdade, dos candidatos, né, que estão indo claramente para o segundo turno, porque o debate ficou, esse tipo de debate que é fundamental, ficou de uma maneira secundarizada. E o debate ficou mantido basicamente nas conversas de WhatsApp, né? Muita interação. A partir de fake news, né? Que ainda é o mais problemático ainda. E se falou muito de fake news e se falou do esforço que o TSE, os TREs, de uma forma geral, fizeram para conter esse avanço, mas na prática a gente viu que elas funcionaram livremente, né? sem ter controle, não é isso? Na verdade, funcionou muito pouco, né? Ou seja, o tipo de controle foi praticamente nulo. Né? Há uma Isso é um desafio para o segundo turno agora. Exatamente. E, ao mesmo tempo, né, existem lados das candidaturas que não aceitam, porque foram movidas em função, o próprio crescimento de certas candidaturas esteve moldado pelas fake news. Agora, isso é um desserviço para a democracia, né? Não só alimenta o ódio, como tira do debate, tira do foco aquilo que é relevante
para embasar um voto consciente, minimamente consciente. Falar nisso também, Leandro, a questão da urna eletrônica, que teve muito discutida a sua eficiência e a sua segurança, que também a gente passou por aí. Não é a primeira vez, esse processo já está bem consolidado. Chegou a pôr em dúvida alguma ameaça do resultado ter sido de alguma forma fraudado? O nosso problema como sociedade brasileira é que nós não cumprimos as regras, não nos submetemos às regras. Se não ganhamos, questionamos a regra. É impressionante que algumas candidaturas vencedoras nos seus distritos, vencedoras nas pesquisas e na votação, e ainda assim mantinham o discurso de questionar a segurança das urnas. Isso aí é um desserviço para a democracia, porque o próprio cidadão passa a desconfiar de um sistema básico que é emitir o voto. Isso aí não ajuda em nada. É totalmente negativo, mas obviamente um discurso fácil que tem apelo, a eleição é manipulada, a eleição é comprada, é um discurso fácil de entender e fácil de conquistar o eleitor, a sociedade. Olha, o nosso tempo passa muito rápido, mas a gente não queria terminar essa conversa sem ouvir de vocês uma perspectiva para o futuro desse país que a gente espera saindo desse processo eleitoral. Rapidamente, 30 segundos para você concluir. Eu acho que as eleições essas próximas 3 semanas serão muito importantes para os destinos da democracia no país. Eu acredito que nós temos 2 projetos diferenciados, como eu iniciei aqui, a minha fala aqui no programa, mas acredito que, enfim, há possibilidade, há espaço para transformações, né? Acho que na atual conjuntura o candidato Bolsonaro ele leva grandes vantagens, mas nós temos aí 40 milhões de votos de pessoas que estão aptas a votar e que não votaram nesse primeiro turno. Então, ou seja, há uma margem grande de trabalhar aí também. Leandro, 30 segundos para você. Maravilha, Maranhão. A perspectiva, lamentavelmente, não é positiva, seja com a vitória do Bolsonaro, seja com a vitória do Fernando Haddad. Os desafios são imensos, grandes. A pauta econômica é desafiadora e não sabemos até agora como é que os candidatos vão resolver, porque, como a professora Débora bem falava, não houve discussão de propostas, então desafios imensos que a gente não sabe como serão resolvidos. Essa aí é a pauta. Olha, eu agradeço muito a participação dos senhores. Eu acho que a nossa conversa aqui, de alguma forma, em alguma medida, contribuiu para quem está nos assistindo em casa entender um pouquinho mais esse processo e votar bem nesse segundo turno. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!